vamos prosseguir com Conditional Tense. Nós já estudamos como é que ele funciona de forma direta, de forma indireta, qual é o conectivo que faz essa ligação, que às vezes, quando ele começa da forma direta, eu tenho um conectivo que é o if, que é o se, que separa a oração principal da oração condicional. E quando começa de forma inversa, não é isso? No caso ele vai começar com if, eu vou ter a vírgula que vai separar uma oração da outra. Essa tabela daqui, eu estou usando, é a mesma que tinha no vídeo anterior, para que a gente fizesse o acompanhamento das condições, né? Essa condição zero está muito vinculada à primeira condição, porque ela é trabalhada com Simple Present, tá? Nós já estudamos essa primeira condição, né? Que foi com o will e o Simple Present, e hoje nós vamos estudar essa segunda condição, que é a condição improvável, tá? Quando se fala de improvável, é porque a realidade vai se afastando um pouco. Já na condição provável, a realidade está mais próxima, tá? É mais fácil que ocorra. Então, para cada condição dessa, com exceção da condição zero, que já pega emprestado da primeira, nós vamos trabalhar sempre com dois tópicos de gramática. Então, para essa condição zero, que vai pegar parte já da primeira condição, não tem dois tópicos de gramática, mas para a primeira condição, para a segunda e para a terceira tem. Então hoje, especificamente, vamos falar da segunda condição, que é a condição provável, tá certo? Então, volte novamente a dar uma olhada nessa tabela aqui, e aí você já vai perceber, né, o passado do assunto, e onde é que está encaixado os conteúdos que porque você observa as características próprias de cada tópico de gramática, né? Mas vamos aqui. A segunda condição é chamada de condição improvável, ou seja, o distanciamento, o afastamento da realidade, né? Essa já vai ficando mais difícil. A imposição do se vai fazendo ela ficar mais difícil. Então, quais são os tópicos de gramática que vão aparecer nessa condição? Primeiramente, vamos falar da forma direta, né? Da forma direta, eu teria o condicional simples, tá? E como é que eu faço para formar esse condicional simples? Eu tenho uma fórmula aqui para vocês, ó. Tá vendo, ó? A fórmula do condicional simples é essa. Eu vou usar you, mais o verbo no infinitivo sem o TO, muito parecido com o will, que eu também não usava o TO. E se eu tivesse que enquadrar esse condicional simples e traçar um paralelo de comparação com o português, com que ele se parece? Ele se parece com o futuro do pretérito, né? Engraçado, né? Futuro é algo que vai acontecer, pretérito é algo que já aconteceu. Se a gente não tiver um macetezinho, fica enganchado. Falar simultaneamente de uma coisa que vai acontecer e uma coisa que já aconteceu, por isso que eu coloco para vocês aqui o futuro do pretérito, é como se fosse uria. Lá no will, eu diria que é futuro do presente, que é o rei. Então aqui eu posso dizer viajaria, trabalharia, dormiria, jogaria. Então você vai observar que os verbos que estão no futuro do pretérito, eles aparecem desse jeito. E lembre de uma coisa, quando você fazia a tradução de sentenças com will, não precisava traduzir o will. Era o indicativo que o verbo seguinte estava no futuro do presente. O mesmo você vai fazer com iude. Você não vai traduzir o iude, você vai lembrar que o verbo que vem depois dele, tá, vai estar no futuro do pretérito. E aí eu estou colocando um macete para você, ó, viajaria, trabalharia, estudaria, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Eu estudaria. Como é que eu faço para colocar essa parte aqui em inglês? Olha lá como é fácil. Ó. Eu vou pegar o sujeito, né? I, depois o verbo iude, que é o auxiliar, e depois o verbo estudar. Normal, porque ele disse que o verbo fica no infinitivo sem TO. I would study. Se fosse eu, viajaria. I would travel. Eu trabalharia. I would work.
E daí por diante você vai montar as estruturas, sempre lembrando que não se faz a tradição de iude. Coloca-se o verbo que vem depois, tá? Depois, no futuro do pretérito. Então, é bem simples colocar essa formação aí, porque toda e qualquer formação que não necessita da mexida no verbo, né, fazer mudanças ortográficas no verbo é fácil. Então, colocou o iude, colocou o verbo no infinitivo, tá pronto, tá? Aí vem a outra. A outra é o simple past tense, que é o pretérito. Não é isso? Eu quero só lembrar para vocês que pretérito é a mesma coisa que passado. E que inglês é mais fácil do que português, porque na língua portuguesa você trabalha com 3 tipos de pretérito. O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Já em inglês esse pretérito aí só funciona pelos 2 primeiros. Perfeito e imperfeito. Se eu estivesse conjugando o verbo cantar, por exemplo, eu diria assim, eu cantei, é pretérito perfeito. Eu cantava, é pretérito imperfeito. Eu não posso dizer eu cantara, porque cantar é mais que perfeito e não vale aí. Então é só lembrar disso, né? E aí eu vou formar de acordo com a sentença que eu estiver trabalhando. Se eu estiver trabalhando uma sentença afirmativa, por exemplo, eu vou ter essa estrutura aqui. Eu vou começar com o sujeito, depois do sujeito eu vou colocar o verbo no passado. E aí o que eu faço para colocar um verbo no passado? Se ele for irregular, está na lista. Se ele não for irregular, eu vou aplicar uma daquelas regras do ED que eu já comentei com vocês em vídeos anteriores. Então é assim que eu coloco um verbo no passado. Se ele estiver na lista, eu vou encontrá-lo na segunda coluna. Se ele não estiver nessa lista, eu vou aplicar uma daquelas regras do ED. E por último vem o quê? O complemento, que no passado normalmente é last alguma coisa, last week, last night, last month, ou então ago, que significa atrás, não se referindo a posicionamento, mas a tempo, certo? Então é desse jeito que você estrutura uma sentença afirmativa. Já a sentença interrogativa, ela vai alterar, né? Porque cada sentença tem suas peculiaridades, suas particularidades. Então, o que é que eu vou colocar na interrogativa? Eu vou começar com auxiliar, e lembre-se que para esse tempo verbal simple past só existe um auxiliar, que é o did, que não precisa traduzir, ele é o ajudante. Depois eu colocar o sujeito, e aí vem a parte mais fácil ainda, que eu vou colocar o verbo no infinitivo sem TO e o complemento. Isso quer dizer que os acréscimos que eu fiz nos verbos foi na afirmativa. Quando eu passei para a interrogativa, já está dizendo verbo no infinitivo, verbo normal, tá? Na forma de origem, sem o TO. E por último vem o quê? A forma negativa. A forma negativa vai ser o sujeito, depois do sujeito vem o auxiliar, que é o did, né? Acompanhado do not, que às vezes está abreviado e aparece didn't. O verbo no infinitivo sem TO também, verbo normal também na negativa, e por último o complemento, não é isso? Então, eu vou só colocar uns exemplos aqui. Ó, eu passaria, esse exemplo, eu passaria se eu estudasse. Se você recordar lá no outro vídeo, tem assim, eu passarei, que era futuro com will, se eu estudar, que era simple present, tá? Qual é a mudança aqui? Eu passaria se eu estudasse. Ele aqui está na forma direta, né? Onde o condicional está aparecendo primeiro e o passado simples está aparecendo depois. Então vamos ver como é que fica estruturado isso aqui. Na forma direta ficou I would pass, né? Até aqui, ó, I would pass if I studied. I would pass if I studied. Eu passaria se eu estudasse. Essa pessoa passou, essa pessoa estudou. Então perceba já um distanciamento da realidade, já passando já para quase para uma fase hipotética, né? De hipótese só. Agora na forma indireta eu só invertia, tá? Lembrando que aqui não tinha vírgula, né? Porque quem estava fazendo a ligação de uma sentença para outra da condicional para a principal era o if, que é o se. Mas aqui eu estou começando com if, então nesse caso, ó,
If I studied, se eu estudasse, aí vírgula, I would pass. Eu passaria. Não vai mudar absolutamente nada quando você conhece o padrão de funcionamento dos tempos verbais, você vai fazer essa troca tranquilo, só observar que tem vírgula, né? Só isso. Bem, gente, eu gostaria de relembrar para vocês sobre o Enem, né? O Enem, que é a porta de entrada das universidades, gente, inclusive para os financiamentos. Então, quem está pensando em não fazer Enem ou tirar qualquer nota, se prepare para pagar uma faculdade integral, sem financiamento nenhum. Então, o Enem ainda é essa possibilidade. Não vamos deixar esse foco sair do foco, tá? Tem que ter objetivo e foco, gente. Senão, não adianta. Não importa se essas aulas são remotas, de que maneira são, mas vocês precisam entender que o momento de sala de aula ou de aula virtual é de orientação, que vocês têm que acrescentar essa parte para vocês. Então, excepcionalmente para o pessoal do terceiro ano, que a atenção da terceira série aqui, a atenção deve ser redobrada. Então, não vamos esquecer disso aí, não. Estou fechando a aula de hoje com vocês, fazendo uma reflexão do Enem, tá? E organize o caderno, faça as atividades do caderno. Quando eu falo de atividade, não foi que eu passei exercício, não. A atividade é seu caderno organizado. Quando você participa da aula, que manda a foto para mim aqui, eu sei que você fez. Quando você não manda nada, eu vou entender que você não fez nada. Então aqui tem um monte de gente em branco. Se me pedisse um relatório hoje da terceira, seria uma bagaceira, tá? Mas eu conto com vocês e aguardo vocês na próxima aula. Tchau!